Joana, gentileza. Bom dia a todos. Dispenso a leitura da ata da 7ª reunião, pois a mesma já está publicada no site da GR. Item 3. Apresentação e discussão de processos da relatoria concedida por Paulo Thiago Coelho Carvalho. Item 3. Processo 2021 000 2900 3978. Interessado no direito de transporte territorial. Assunto: prestar o serviço de transporte comunitário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização. Gostaria de saber se é interessado em realizar essa concessão. Dessa forma, eu passo a palavra para a conselheira. Bom dia. Atuando através do AI 40.840. Autuado através do AI 40884, de 28 de novembro de 2021, a empresa Verde Transportes Limitada infringiu o artigo 6º, inciso 2 da Lei 18.673 de 14, pois estava operando em linha interestadual e prestou o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização, na forma legal, conforme cópia do auto de infração. No relatório circunstanciado, consta que a empresa utilizava a linha federal Goiânia a Itaituba, Pará, para realizar o transporte intermunicipal de passageiros no percurso Goiânia-Iporá e Iporá-Arenópolis. Não consta dos autos o certificado de registro e licenciamento do veículo da placa QCE 5815 em nome da empresa Verde Transportes Limitada, que está caracterizado no auto fração 40884. Consta também dos autos 2 bilhetes passageiros emitidos para a trajetória de Goiânia a Iporá, em nome de Hilda Soares Fernandes e Salete Soares Silva, e 1 bilhete passagem emitido para o trajeto Iporá-Arenópolis, em nome de Marinaldo Alves da Silva. Consta também dos autos os termos de declaração de Hilda Soares Fernandes, Salete Soares Silva e Marinaldo Alves da Silva, confirmando o trajeto real que percorreram as viagens e o valor pago. A empresa foi notificada de forma legal, notificação 445/2021 e a R recebida em 15/10/21. Embora notificada na forma legal, não apresentou sua defesa, conforme se vê nos autos. Notificada em 15/12/21 para recolher aos cofres da GE o valor de R$ 6.263,74, a R, através da AR, apresentou recurso em 21/1/22, portanto, de forma intempestiva. A peça de recurso autuada apresenta suas alegações. Fundamentação e voto. Preliminarmente, vê-se claramente que a empresa não cumpriu o prazo de ingresso do recurso, portanto, desconheço do mesmo por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade. No entanto, em razão do que preconiza os princípios do contraditório e da ampla defesa, passo a análise do mérito. Quanto ao mérito, as razões trazidas pela autuada são inconsistentes para invalidar o auto de infração, já que os argumentos trazidos para tanto baseiam-se na alegação de que a empresa não descumpriu o preceito legal, pois tem autorização para transporte de passageiros nos municípios apontados e da não caracterização da ilegalidade no desembarque em local destino. Porém, fica claro, por meio de documentos juntados aos autos, que comprova tal notificação, o que por si só joga por terra tal alegação. Verifique-se nos autos que o agente fiscal constatou que a empresa autuada prestou o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal, conforme prescrito no artigo 6º, inciso 2 da Lei 18.673 de 14. Nesse sentido, conforme pode ser constatado pelo relatório circunstanciado do auto de infração, a empresa Verde
Transporte estava operando em linha interestadual e prestou serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal, conforme cópia do auto de infração. Acresce, além da documentação anexa aos autos, a fé pública fiscal do fiscal no exercício de suas atribuições, só afastada por prova robusta em sentido diverso, o que não foi feito pela autuada no caso em tela, limitando-se tão somente às alegações. Consta também dos autos 2 bilhetes de passageiros emitidos para o trajeto Goiânia e Porá, em nome de Hilda Soares, Salete Soares, e 1 bilhete de passagem emitido para o trajeto de Porá, Arenópolis, em nome de Marinaldo Alves, e também os termos de declaração de Hilda Soares, Salete Soares e Marinaldo Alves, confirmando o trajeto real que percorreram as viagens e o valor pago. Portanto, fica evidenciado tanto a regularidade do auto de infração ora analisado, bem como que a empresa não apresentou nenhum fato, documento ou prova que pudesse sustentar suas alegações e, consequentemente, pudesse contradizer a regularidade do auto de infração. Assim, passo ao voto. Isto posto, considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração, pois, ao ser lavrado, atendeu as formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado, e ainda, considerando a perda do prazo para a apresentação da peça recursal, desconheço do recurso e, consequentemente, voto pela manutenção do auto de infração 4884 e 28921. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Como vota, conselheira Natália? Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Gui? Acompanho também. Eu também acompanho o relator, não houve defesa, né? Então, mantendo o auto de infração por unanimidade em favor de Verde Transportes, referente ao processo 2021 000-290 03978. Próximo item da pauta. Item 3.2. Processo 2021 000-2900 3576. Interessado Juarez Mendes Melo. Assunto: colocar uma veículo sem condição de segurança. Gostaria de saber se é interessado em realizar a sustentação oral. Passo a palavra para o conselheiro relator. Trata-se de recurso contra o auto de infração 40836, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes Melo, com base no inciso 14 do artigo 12 da Resolução 297/2007. Em decisão de primeira instância, a Câmara de Julgamento, em reunião realizada em 2/12/21, resolveu manter o auto de infração 40836 em nome da empresa Juarez Mendes Melo, por descumprimento da legislação vigente. Notificada da decisão acima, relatada em 20/12/21, apresentou recurso em 3/1/2022. Conforme consta da peça de recurso, a autuada alega, conforme alega anteriormente, a peça de defesa. Foi lavrado contra peticionante auto de infração, sob a alegação de infração de resolução número 297/2007, com despacho de correção do AI, onde se lê resolução 297/2007, artigo 12, inciso 14, empreender viagem com veículo em condições inadequadas de funcionamento, conservação ou de higiene, ou deixar de higienizar as instalações sanitárias, quando do início da viagem, nas saídas de pontos de parada e o apoio. Leia-se Resolução 29707, CG, artigo 13, inciso 14, colocar ou manter em serviço veículos sem condições de segurança. Em análise o relatório preliminar, dentro da mesma linha de raciocínio, porquanto devidamente adequado ao princípio da legalidade, da mesma forma observamos, considerando inicialmente que é de competência exclusiva da RGE regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, ela o faz na forma
legal nos termos do que dispõe o inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569/99 e seguintes. Considerando que a autuada alega tão somente sobre o aspecto da formalidade quanto ao saneamento do auto de infração, o qual é admissível, assim procedido dentro da normalidade jurídica e administrativa que o caso requer. Considerando que a resolução CONTRAN 216, de 14/2/2006, fixa requisitos técnicos e estabelece exigências sobre as condições de segurança dos para-brisas dos veículos automotores e de visibilidade do condutor para fins de circulação nas vias públicas, em seu artigo 4º estabelece: artigo 4º, nos para-brisas dos ônibus, micro-ônibus e caminhões, a área crítica de visão do condutor, conforme figura ilustrativa de anexo desta resolução, é aquela situação à esquerda do veículo determinada por um retângulo de 50 centímetros de altura por 40 centímetros de largura, cujo eixo de simetria vertical é demarcado pela projeção da linha do centro do volante da direção, paralela à linha do centro do veículo, cuja base coincide com a linha tangente do ponto mais alto do volante. Considerando ainda que o auto de infração está caracterizado que a trinca vai de uma borda a outra do para-brisa, passando pela área crítica da visão do condutor do veículo. Desta forma, teoricamente, o para-brisa trincado indica condições inadequadas e que comprometem a segurança, de acordo com as diretrizes da resolução do contrato. Finalmente, que a infração está devidamente caracterizada, conforme anotado no relatório circunstanciado e através de fotografias que o acompanham. Tendo em vista a manifestação verbal da assessoria jurídica da presidência, no sentido de que encontra-se em branco o item descrição da primeira folha, fica prejudicada a análise do feito na formalidade do que dispõe a resolução 297, artigo 12 e seguintes dos autos. Os autos foram encaminhados à PROSECT para análise conforme despacho 10/2022. Manifestou a PROSECT, através do despacho 414, pela ausência de nulidade do auto de infração 40836, pelo não preenchimento do campo de descrição, destacando que o referido ato administrativo é acompanhado do relatório de fiscalização, o qual tem a descrição dos fatos em seu roteiro, como dispõe o artigo 16 da Resolução 297/2007, sendo que o relatório de fiscalização preenchido com o campo descrição em conjunto com o auto de infração, não se observa nulidade do auto de infração 40836, restando pertinente a análise do feito. Passo ao voto. Isto posto, considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40836, pois, ao ser lavrada, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela manutenção, ratificando a decisão proferida anteriormente. Obrigado, conselheiro Paulo. Como vota a conselheira Natália? Acompanho, presidente. Como vota o conselheiro Gui? Acompanho também, presidente. Também acompanho o conselheiro Paulo. Realmente, trafegar com um veículo nessa situação apresenta um grave risco para os passageiros, para o tráfego, para a viagem em si, né? E a empresa não apresenta nenhuma comprovação de que sequer teria resolvido isso posteriormente à notificação do auto. Então, voto por unanimidade, o Conselho Regulador manteve a autuação em favor de Juarez Mendes Melo, processo 2021, final 3576. Próximo item. Item 3.3. Processo 2021, 00029005176. Interessado de ação Araguarina, LTDA. Assunto: transferência da linha 11.11.6400 Anápolis, Goianápolis. Gostaria de saber se há interessados em realizar a sustentação oral. Passo a palavra para o conselheiro relator.
como receptor. Trata os autos de procedimento voltado ao exame de deliberação por parte do Conselho Regulador da GE, da transferência do termo de autorização número 164/2016, linha Anápolis-Goianápolis, tendo como cedente a Aviação Araguarina Limitada, como receptora primeira classe Transportes Limitada. A finalidade desse relatório consiste na análise e aprovação do requerimento feito pela empresa Aviação Araguarina, cedente, da transferência do termo de autorização 164/2016, linha Anápolis-Goianápolis, para a empresa primeira classe Transportes Limitada, receptora. Os autos foram encaminhados à Procuradoria Setorial para opinar sobre o pedido formulado pela empresa Aviação Araguarina Limitada para a transferência da linha 11.1164-00, Anápolis-Goianápolis, delegado conforme termo de autorização número 164/2016 para a empresa Primeira Classe Transportes Limitada, e proceder com a análise das questões relativas à sua área de competência, em especial sobre a regularidade jurídica e trabalhista. Através do parecer 79/2021, a Procuradoria Setorial concluiu que há possibilidade, sob a perspectiva exclusivamente jurídica, de realização do ato de transferência da autorização, nos termos do artigo 22 e seguintes da Lei 18.673 de 14 e artigo 25 e seguinte da Resolução Normativa número 40 de 2015, desde que sanada todas as pendências indicadas, constituindo pressuposto inafastável para eventual deferimento do pedido, o atendimento integral dos requisitos esculpidos nas normas de regência do procedimento, sem prejuízo demonstração de que não incidem espécies quaisquer de vedações legais. No despacho número 1035/2021, a Gerência de Transporte informou nas análises inicialmente realizadas pela mesma, pela Gerência de Finanças e Dívida Ativa e Procuradoria Setorial, a possibilidade de realização do ato de transferência da autorização nos termos da Lei 18.673 de 14 e da Resolução Normativa 40/2015 CE, desde que sanadas todas as pendências indicadas, encaminhando ao conselheiro presidente para conhecimento e posterior cientificação das empresas para regularização das pendências e prosseguimento do pedido de transferência da linha 11.116400 Anápolis-Goianápolis para a empresa Primeira Classe Transporte Limitada. As pendências apontadas foram sanadas, conforme o despacho 89 da Gerência de Transportes. Através da decisão número 2 de 2022, o presidente do Conselho Regulador decidiu, com fundamento no artigo 16.1 da Lei Estadual 13.569, de 27 de dezembro de 99, pela aprovação da transferência da linha Anápolis-Goianápolis, delegada conforme termo de autorização número 164/2016 para a empresa Primeira Classe Transporte Limitada, consignando que este ato seria submetido a referendo do Conselho Regulador dessa agência. Os autos foram enviados à Procuradoria Setorial, despacho 162 de 2022, GET, para manifestação acerca da possibilidade de atendimento da solicitação da empresa Primeira Classe Limitada, consistente no parcelamento do valor referente ao recebimento da importância de R$ 22.893, valor equivalente a 100.000 vezes o coeficiente tarifário definido para o serviço convencional tipo 1, sem incidência do ICMS, para a transferência da linha Goiânia-Goianápolis, já autorizada pela decisão número 2 de 22 do Conselheiro Presidente. No despacho 215/2028, a Procuradoria Setorial esclarece que nos autos SEI, em que vinculado pelo pleito idêntico, parcelamento do valor devido à razão da transferência da linha, esta Procuradoria já havia se manifestado pela impossibilidade legal da concessão de parcelamento indicado, conforme despacho 421/2021,
datado de 1º/7/2021, referido processo encontra-se aberto na unidade 6 desta gerência. Mas que isso, acolhendo os fundamentos tal opinativo, o conselheiro presidente da GE proferiu decisão naquele feito, indeferindo o pretenso parcelamento e oficiando o interessado, o qual, em seguida, realizou o pagamento na forma da lei, destarte, uma vez que a matéria já foi objeto de orientação e, sobretudo, de subsequente decisão da autoridade competente da autarquia. Afigura-se manifesta a desnecessidade de nova manifestação jurídica a respeito. O presidente do Conselho Regulador, através do despacho 153, autoriza o parcelamento do valor relativo à transferência da linha 116400, Anápolis-Goianápolis, da empresa Viação Araguaína Limitada, delegada conforme termo de autorização 164 para a empresa Primeira Classe Transporte Limitada, nos termos da seção 7 da Lei 8673 de 14, que deverá ser apurado de acordo com o prescrito no artigo 22, parágrafo 5 da Lei 18673 de 2015, ressalvando que o coeficiente tarifário aplicável ao presente caso é aquele da data do protocolo do requerimento junto a esta agência reguladora, parcelado em no máximo 6 meses nos termos em que postulado, conforme artigo 24D da Lei 13.569/99. É o relatório. Quanto à fundamentação do base legal para a realização da aprovação da transferência do termo de autorização 164/2016, obedeceu aos critérios estabelecidos nas normas. Quanto aos aspectos técnicos de validação do documento e informações fornecidas pela empresa receptora, Primeira Classe Transporte Limitada, foram devidamente validadas pela Gerência de Transporte por meio do despacho 999/2021, GET, pela Gerência de Finanças e Dívida Ativa por meio do despacho 482/2021, GEF, e pela Procuradoria Setorial, concluindo que há possibilidade, sob a perspectiva exclusivamente jurídica, de realização do ato de transferência de autorização, nos termos do artigo 22 seguintes, da Lei 18.673 de 2014 e artigo 25 e seguintes da Resolução Normativa 40 de 2015-CE, desde que sanada todas as pendências indicadas no parecer 79 de 2021, constituindo pressuposto inafastável para eventual deferimento do pedido de atendimento integral dos requisitos disciplinados nas normas de registro do procedimento. Oficiadas a regularizarem as pendências indicadas, as empresas juntaram a documentação pendente, que foi novamente saneada pela Gerência de Transporte, que, após diligência à Gerência de Finanças, Coordenação de Gestão de Sistemas, concluiu pela regularidade e atendimento dos requisitos necessários para a transferência da linha. Isto posto, considerando que constam dos autos a regularidade dos atos e procedimentos realizados, com fundamento nas legislações supracitadas, bem como nos documentos relacionados aos autos, devidamente validados, voto pela aprovação da transferência do termo de autorização número 164/2016, em Anápolis, Goianápolis, para a empresa receptora, Primeira Classe Transportes Limitada, ratificando a decisão número 2 de 2028, presta é como voto. Obrigado, senhor Paulo. Vota, conselheira Natália. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Gui, como vota? Acompanho também. Também acompanho. Isso aqui é um processo bem importante, né? De transferência de uma autorização da Araguaína para a empresa Primeira Classe. A Araguaína já não tinha mais interesse em operar a linha Anápolis-Goianápolis. Assume, então, essa linha à empresa Primeira Classe. Já tinha deferido esse pedido a referendo do Conselho para agilizar o processo. Inclusive, a gente tem um outro processo similar envolvendo as mesmas empresas, mas relativo à linha de Abadiânia e Anápolis. Eu sugiro, inclusive, conselheiro Gui, que talvez eu possa relatá-lo em seguida, aproveitando aqui a
a conexão entre os casos, tá bom? Então, por unanimidade, o Conselho Regulador aprova a transferência de linha entre Viação Araguaína e primeira classe, o viatura do processo 2021, final 5176. Esse próximo item, então, Conselho, seria o 5.3. Dessa forma, vou fazer a leitura do item 5.3 da pauta, processo 2021 0029005175. Interessado por Viação Araguaína criar assunto de transferência da linha 116300, Anápolis, Santa Catarina. Gostaria de saber se a interface necessária realizar esta situação oral. Passa a palavra para o poder relator. Já foi? Sim. Essa transferência é exatamente igual à anterior, só muda a cidade, para ser Anápolis, Abadiânia, em favor da empresa. A Viação Araguaína não tinha mais interesse, transferiu para a primeira classe. Trata-se de requerimento apresentado por Viação Araguaína Limitada, conjuntamente com a empresa Primeira Classe Transportes Limitada, pleiteando a transferência da linha número 11.1163-00, Anápolis Abadiânia. Objeto do termo de autorização número 163/2016, em favor dessa última companhia. Nos termos da legislação pertinente, Lei 18.673 de 2014, a Resolução Normativa número 40/2015, CR. O feito foi instruído com toda a documentação exigida, ressalvada as devidas correções efetuadas no curso do processo, com o objetivo de atender às exigências contidas nas referidas normas. Por sua vez, tanto a área técnica da GE, através do gerente de transporte, quanto a parte jurídica, por meio da Procuradoria Setorial, manifestaram no final de forma favorável à mudança na titularidade da operação do serviço, objeto da transferência da linha, conforme despacho número 88/2022 e parecer número 80/2021, PROSEC, anexo aos autos. Na sequência, adveio a decisão número 1/2022 da presidência da AGE, autorizando o referendo do Conselho Regulador, ad referendo do Conselho Regulador, a transferência do serviço a favor da empresa Primeira Classe Limitada. Em síntese, é o relatório examinada a documentação dos autos